Undeclared wars are commonplace. Guerras não declaradas são comuns. Tragicamente, nosso governo se envolve em guerras preventivas, também conhecidas como agressões, sem quase nenhuma reclamação por parte do povo americano. Infelizmente, nos acostumamos a conviver com o uso ilegítimo da força pelo governo. Para construir uma sociedade verdadeiramente livre, é preciso compreender e rejeitar a questão da iniciação da força. E se às vezes, para amar seu país, fosse preciso alterar ou abolir o governo? E se Jefferson estivesse certo? E se o melhor governo fosse aquele que menos governa? E se fosse perigoso ter razão quando o governo está errado? E se fosse melhor perecer lutando pela liberdade do que viver como escravo? E se a hora de maior perigo para a liberdade fosse agora? Olá a todos, aqui é o juiz Andrew Napolitano para o Judging Freedom. Hoje é quinta-feira, 12 de março de 2026. Meu querido amigo e colega Max Blumenthal está conosco agora. Max, muito obrigado. Sei que você tem se interessado muito por esse assunto, assim como eu, e trata-se da tentativa do governo, da tentativa pessoal de Trump de escapar da responsabilidade pelo massacre de 170 pessoas, pela incineração de 170 meninas. Normalmente, no Quellic, este é breve e muito revelador. Chris, número 32. Chris, number 32. Um novo relatório afirma que a investigação militar concluiu que os Estados Unidos atacaram a escola no Irã. Como comandante-em-chefe, o senhor assume a responsabilidade por isso? Que é isso? Como comandante-em-chefe, o senhor... Pelo quê? Pelo ataque à escola no Irã. Um novo relatório diz que a investigação militar concluiu que foram os Estados Unidos que atacaram a escola. Eu não sei, porém. Como ele poderia não saber disso? Bem, em uma coletiva de imprensa, Trump afirmou que o Irã, de alguma forma, havia adquirido um míssil Tomahawk dos Estados Unidos e o usou para bombardear sua própria escola por motivos não especificados. Esse é o nível em que ele está operando. É completamente implausível. Trump agora está se contradizendo em relação às Forças Armadas dos Estados Unidos, que, por meio de sua própria investigação, confirmaram que os Estados Unidos atacaram essa escola. O Washington Post está noticiando, citando fontes militares, que a escola em Minabi, uma escola feminina, estava na lista de alvos dos Estados Unidos, o que levanta mais perguntas. Como ela foi parar nessa lista? Por meio do sistema de direcionamento de EA, o sistema Maven da Palantir, que está sendo combinado com o Cloud da Anthropic para gerar alvos e rastreá-los por meio de análises de padrão de vida e outras capacidades de IA. Em outras palavras, esse alvo foi gerado por um computador e depois executado por tropas dos Atleis, que apenas seguiram ordens para cometer uma das grandes atrocidades do nosso tempo. Acho que a resposta é sim, e vou explicar por quê. Se você observar muitos dos outros alvos sendo gerados, eles não fazem sentido algum. Há um parque em Teherã chamado Police Park, e ele foi bombardeado. E isso sugere que quando as Forças Armadas dos Estados Unidos e o aparato de segurança nacional decidiram vamos bombardear delegacias de polícia em Teherã, porque quando fizermos isso, haverá desordem, o povo vai se levantar, e então haverá uma mudança de regime, e conseguiremos que a versão persa de Delcy Rodrigues entregue o petróleo. Uma vez tomada essa decisão, eles simplesmente disseram ao sistema de AI Skynet, gere os alvos. Parque da polícia. E então, bombardeiam um parque público simplesmente porque o nome contém polícia. Ou seja, estão fazendo exatamente o que os israelenses fizeram durante o genocídio em Gaza, quando usaram o chamado sistema Gospel, incluindo um elemento conhecido como Cadê o Papai, para determinar se as famílias tinham ligação com o Hamas. E então eles liquidavam a família inteira,
às vezes 30 pessoas de uma vez, bombardeando suas casas quando o pai estava presente. Eles estão replicando esse modelo, o modelo de genocídio israelense no Irã. O Comitê Iraniano da Cruz Vermelha declarou agora que mais de 17 mil edifícios residenciais foram atingidos, e isso representa a grande maioria dos alvos atacados pela coalizão Al-Smaf. Portanto, esta é uma guerra de terror contra o povo iraniano, dirigida por sistemas de IA e executada por militares norte-americanos que estão apenas seguindo as ordens de Trump. E Donald Trump está fugindo da responsabilidade por um dos grandes crimes do século. Eu não sei por quanto tempo mais ele pode continuar fugindo da responsabilidade. Mais cedo ou mais tarde isso vai alcançá-lo. Vamos falar sobre outros danos aqui nos Estados Unidos causados por isso. Mas a Palantir, isso não foi usado pelos israelenses. A Palantir não é a empresa que literalmente te expulsou de uma conferência que era sobre IA ou sistemas de segurança. Refresque minha memória sobre isso. E se foi a Palantir, e ela está monitorando estilos de vida, eles não viram meninas pequenas entrando naquele prédio antes de dizerem ao pessoal do Hegseth para bombardeá-lo? Sim, sim. E Pete Hegseth passou a se gabar de que as Forças Armadas dos Estados Unidos fariam chover morte e destruição o dia todo sobre o povo do Irã, mesmo depois desse ataque. Em relação à sua pergunta sobre a Palantir esteve absolutamente e diretamente envolvida na criação do sistema Gospel, que Israel usou para mira com IA, no qual os alvos eram gerados tão rapidamente que não havia como nenhum oficial de inteligência humana verificar se eram realmente alvos militares ou qualquer outra coisa que se pretendia atingir. A Palantir está reivindicando o crédito. O CEO da Palantir, Alex Karp, expressou com orgulho não apenas seu apoio ao ataque israelense a Gaza, mas também seu envolvimento direto nele. Ele disse: "Estamos apenas matando terroristas. Estamos matando muitos terroristas." Esse maníaco e seu parceiro de negócios, Peter Thiel, se recusaram a responder perguntas sobre Gaza quando questionados em público. Acho que há sangue nas mãos de Alex Karp, o sangue das estudantes em Minab. Também está nas mãos de Peter Thiel, que talvez só fique desapontado por o sangue delas não ter sido injetado em suas veias transhumanistas, enquanto ele busca viver para sempre. Essa é uma classe doentia de senhores da guerra da IA, guiando as Forças Armadas dos Estados Unidos de um crime a outro. E a responsabilidade final recairá sobre Bradley Cooper e Dan Raising Kane, que inicialmente expressaram ou vazaram oposição à guerra. Fui expulso da Expo de IA de 2025 aqui em Washington, D.C., onde todas as grandes empresas de IA estavam exibindo seus produtos, incluindo drones autônomos. A Palantir tinha um stand montado. Fui expulso não porque fiz perguntas incômodas a Palantir, mas porque filmei uma repórter francesa questionando a Palantir sobre outro sistema usado para vigiar americanos. Simplesmente por filmar isso, fui expulso. Depois me deixaram entrar novamente. Então, fui expulso outra vez por perguntar ao ex-chefe da inteligência militar israelense, que estava no palco, como ele ajudou a preparar o terreno para o genocídio em Gaza, ao elaborar uma doutrina militar que deliberadamente ignorava as convenções de Genebra e o conceito de civil, substituindo por um conceito que ele criou, o vizinho não perigoso do terrorista. Esse é o conceito que está sendo aplicado agora em Teherã, onde a maioria das pessoas que morrem são civis. É um conceito israelense. Você me apontou isso ontem. E mesmo que eu te ame e acredite em tudo que você me diz, ver aquilo foi chocante, porque o número é impressionante. Eles estão cobrando 8,21 por galão de gasolina em Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos. Você acha que o público americano tem alguma noção do que vai acontecer conosco em termos de problemas na cadeia de suprimentos hoje? Problemas de combustível, falta de entrega de chips de computador, fertilizantes e outras coisas que não conseguem chegar aqui por causa de todas essas escassezes causadas pela guerra de Netanyahu e Trump.
by Netanyahu and Trump's war. Trump is waging a war for Israel. Trump está travando uma guerra por Israel. E esse é o fato mais importante, além de qualquer debate, que todo americano precisa entender. Trump permitiu que ele próprio se tornasse um veículo de influência estrangeira de uma pequena colônia de apartheid distante e sacrificou as ambições e aspirações dos trabalhadores americanos em favor de Israel. Os preços da gasolina, como você mencionou, em um posto na região de Los Angeles, estão acima de $8 por galão de gasolina comum. A média em toda a área de Los Angeles está acima de $5 por galão. Está subindo em todo o país, bem acima de $3,50. O barril de petróleo bruto está a $100 e pode chegar a $200. Crude oil is $100 a barrel, could go up to $200 a barrel. Jim Cramer, Jim Cramer, o vigarista financeiro da CNBC, que enganou milhões de americanos em mais negociações dia após dia, pediu uma guerra genocida, ataques terroristas à infraestrutura energética e elétrica do Irã para salvar Wall Street. É o tamanho do pânico dele. E ao mesmo tempo, enquanto os americanos sofrem, enquanto os preços dos fertilizantes sobem cerca de 30%, prejudicando os produtores americanos, e os motoristas da Uber lutam para sobreviver, ganhando uma ninharia por causa do imposto da guerra de Trump por Israel, ou tweet, Donald Trump e seus comparsas estão lucrando. Chris Wright, o secretário de energia que veio da indústria do petróleo, ele chefiava uma empresa de serviços petrolíferos antes de assumir o cargo, voltará pela porta giratória. Ele declarou há alguns dias, acho que 4 dias atrás, que um navio conseguiu atravessar o Estreito de Hormuz. E ele fez o Brent cair de $100 o barril para 80. É lógico supor que Chris Wright, ou alguém próximo a ele, tenha colocado uma opção de venda sobre o preço do Brent, porque eles estão movimentando o mercado com essas declarações. Então, algumas horas depois, ele apaga o tweet e o preço volta a subir. Parece que ele está apenas manipulando o mercado para ganhar dinheiro. E então, hoje, Donald Trump aparece, você pode colocar esse tweet na tela, e declara: os Estados Unidos são, de longe, o maior produtor de petróleo do mundo. Então, quando o preço do petróleo sobe, nós ganhamos muito dinheiro. Quem é esse nós? Nós não somos o povo americano. Não é a classe trabalhadora. Não são os soldados americanos que estão indo morrer por Israel. É Donald Trump e seus comparsas. É a elite do Epstein. E isso prova que esta é a administração mais corrupta da história americana. Eles fazem Hunter Biden parecer o Ralph Nader. Trump deveria dizer isso para o trabalhador comum que tenta encher o tanque da caminhonete, pagando o $4,99 por galão de diesel. Paying $4.99 already a gallon for diesel. Chris encontrou um clipe de alguém de quem eu nunca tinha ouvido falar, mas é fascinante. É Richard Engel, da NBC News, questionando alguém chamado Ophir Falk, que é o principal assessor de segurança de Netanyahu. Quero dizer, isso é simplesmente incrível. Gostaria de saber sua opinião sobre isso e, se possível, um pouco de contexto sobre esse sujeito. Parece que ele é de Nova York, mas aqui está ele. Chris, corte número 1. Que informações você tinha indicando que o Irã estava prestes a realizar um ataque iminente? Um bom indício era que por 47 anos eles vinham dizendo morte à América, morte a Israel. Acredite nisso. São 47 anos, mas por que naquele dia? Eles estavam ampliando suas capacidades com mísseis balísticos. Estavam enrolando nas negociações. Eles sempre mentem. Ouça seus negociadores. Eles dirão a verdade. Eles estão enrolando. Eles sempre mentem. E era uma ameaça iminente. E nós eliminamos essa ameaça iminente. Eu ainda não entendo qual era a ameaça iminente. Eles iam atacar Israel, atacar bases americanas, atacar os Estados Unidos. Uma ameaça iminente de quê? Tudo isso, tudo isso. Eles estavam ameaçando seus vizinhos. Olha o que estão fazendo agora. Estão atirando em todos os seus vizinhos imediatos. Sabe, a máscara caiu.
Esses caras são um culto da morte. Eles vêm pedindo a morte de americanos e israelenses há 47 anos e agora estão matando seus vizinhos. Isso é o tipo de coisa que Netanyahu e o Mossad passaram para Trump, sem nenhuma especificidade. Yes. Sim e Steve Witkoff. Sim, Who said Iran is 1 week away from a nuclear. Quem disse que o Irã estava a uma semana de ter uma arma nuclear quando o Irã estava oferecendo enriquecimento zero? Witkoff teve um papel fundamental nesta guerra. I don't even know who that Mas eu nem sei quem era esse sujeito. is. Never seen him before. Nunca o vi antes. Netanyahu é assessorado por muitos americanos que afirmam ter cidadania israelense, como Ron Dermer. Nunca vi esse cara antes. Mas ele é incapaz de apresentar qualquer evidência concreta de uma ameaça do Irã de atacar preventivamente. O Irã entende que um ataque preventivo aos Estados Unidos, embora teria sido sem dúvida preventivo se tivessem atacado bases americanas ou um porta-aviões dos Estados Unidos, já que Trump estava reunindo uma demonstração de força sem precedentes desde o Irã, teria sido algo inédito, mas eles teriam perdido sua vantagem estratégica e política, que agora podem reivindicar. And political advantage, which they can now claim. And so, unfortunately for Iran, E assim, infelizmente para o Irã, eles tiveram que suportar o assassinato de altos comandantes da Guarda Revolucionária Islâmica, bem como de seu líder, Sayyid Ali Khamenei, o que foi uma tragédia histórica para milhões de iranianos, a fim de não antecipar o ataque dos Estados Unidos, que todos sabiam que estava por vir. Se o Irã fosse realizar um ataque preventivo, por que não havia seguido o ataque do Hamas, a inundação de Al-Aqsa, em 7 de outubro, com um ataque próprio para sobrecarregar Israel em seu ponto mais fraco? Eles não o fizeram. Isso não faz parte de sua doutrina. A doutrina deles não é invadir outros países. Essa é a doutrina dos Estados Unidos. A doutrina dos Estados Unidos é a preempção, e ela vem da influência israelense sobre a esfera de segurança nacional dos Estados Unidos e da guerra ao terror. Assim, isso faz parte de como Trump foi persuadido. Benjamin Netanyahu disse a Donald Trump: "Eu vou atacar." Donald Trump, I am going to strike. There's this meeting of the Ayatollah. Houve uma reunião do Ayatollah com seus conselheiros e familiares em 28 de fevereiro, e eles disseram: "Você precisa vir comigo, ou faremos isso sem você, e vai parecer horrível se não vier." E Trump, Netanyahu, finalmente encontrou alguém estúpido o bastante para fazer isso. Marco Rubio confirmou que foi isso que aconteceu em seu informe ao Grupo dos 8 no Senado. Ele saiu e disse isso à imprensa. Depois tentou voltar atrás, porque percebeu que tinha cometido um erro. Mas agora temos provas. Os Estados Unidos entraram em guerra com Israel. Tony Blinken, um dos secretários de Estado mais pró-Israel da história, o secretário de Estado de Biden, disse em uma entrevista na semana passada que Netanyahu havia ameaçado Barack Obama da mesma forma, dizendo que atacaria o Irã e que os Estados Unidos teriam de segui-lo. Exceto que o governo Obama foi sábio o suficiente para dizer não. Obama administration was wise enough to say no. And now, a lot of Iranians who weren't E agora, muitos iranianos que não eram apoiadores da República Islâmica estão percebendo por que os apoiadores mais radicais a chamam de Grande Satã, ao verem não apenas sua liderança sendo assassinada, mas também meninas em idade escolar sendo massacradas, um depósito de petróleo que abastece Teherã com energia sendo explodido e cobrindo a cidade com fumaça tóxica, um dos piores ataques químicos de sua história. E o governo Trump evita assumir responsabilidade por esses crimes. Acho que esta guerra é tão desastrosa que não apenas fracassou em seu objetivo original de mudança de regime, mas o objetivo agora pode ser simplesmente se agarrar à manutenção das bases americanas na região, enquanto o Irã as elimina de forma metódica e precisa. as Iran methodically and clinically winkles them out. Right, right. We're hearing from the Certo, military certo. guys that Estamos ouvindo dos militares que aparecem no programa que o Irã está, como você disse, destruindo-os de forma metódica. A enorme base na Arábia Saudita agora está inutilizada e não possui mais defesas militares. Você consegue, por causa do seu conhecimento sobre Israel, contornar a censura e nos dizer o quão gravemente Israel está sendo atingido pelo contra-ataque iraniano? Ou ainda é cedo demais para avaliar isso? Eles ainda não atacaram seriamente. Or is it too early to assess that? Have they not yet seriously attacked? Official Israel is saying that
They've achieved O governo israelense afirma que obteve ganhos táticos no Irã melhores do que o esperado e que a situação na frente interna está conforme o previsto. Eles esperavam ser atingidos imediatamente, sofrer ataques com mísseis balísticos e que a população precisasse se abrigar. Eu realmente acho que a situação dentro de Israel é pior do que estão nos dizendo. A censura oficial é sem precedentes. Cidadãos israelenses têm medo de registrar imagens por receio de serem punidos. Bahrein, por sua vez, está ameaçando aplicar a pena de morte a qualquer cidadão que filme os enormes danos que o país sofreu. O espaço aéreo do Bahrein está, na prática, dominado por drones iranianos Shahed. Já em Israel, o problema é que o Irã tinha uma estratégia muito clara, que poderia ter sido prevista por qualquer pessoa com um QI de 3 dígitos, que era eliminar os sistemas de radar dos Estados Unidos e negar a Israel qualquer aviso antecipado. deny Israel early warning so that the sirens that they would hear during Então, the 12 as sirenes que eles costumavam ouvir durante a Guerra de 12 Dias para alertar sobre ataques de mísseis balísticos e drones vindos do Irã, quando tinham talvez 5 ou 10 minutos de aviso, agora dão apenas 1 minuto de antecedência. Ontem mesmo, houve um ataque de míssil balístico em Herzliya, sem qualquer aviso. Os Estados Unidos estão ficando cegos na região. Eles perderam o radar na base de Al Udeid, no Kuwait, e perderam sistemas THAAD nos Emirados Árabes Unidos e na Jordânia. Acho que eles perderam 3 radares no Kuwait. Isso é muito prejudicial psicologicamente para o cidadão israelense comum. E acabei de ouvir hoje, obviamente de forma anedótica, de um amigo que trabalha no setor financeiro. Ele está em uma empresa que presta consultoria para bancos e que tem uma afiliada em Israel. Ele disse que a maioria dos funcionários israelenses daquela afiliada pediu demissão. Mais de 40 deles, todos hoje. Não são imigrantes recentes em Israel. São israelenses de longa data e estão planejando deixar o país. As pessoas estão apavoradas. Embora as barragens de mísseis balísticos iranianos não sejam tão intensas quanto foram durante a Guerra de 12 Dias ou no início desta, um único míssil pode fazer toda a população de uma região. Israel Central, norte de Israel, Be'er-Sheva, Eilat, correr para os abrigos, porque não há mais sistema de alerta antecipado. Ninguém sequer sabe quando deve entrar no bunker. E a precisão iraniana está aumentando. Onde está Netanyahu? Sabemos? Eu não o vi recentemente. Costumávamos vê-lo com mais frequência entre os escombros, tentando projetar força e resiliência, durante a Guerra de 12 Dias. Acho que só o vi aparecer uma vez, desde então, mas não quero especular sobre o que está acontecendo com ele. Eu ficaria preocupado se fosse um funcionário israelense como ele, considerando as capacidades de reconhecimento e inteligência que o Irã demonstrou nos estados do Golfo, onde estão atacando torres residenciais, bem como consulados e instalações diplomáticas dos Estados Unidos no Iraque, com uma precisão incomum. Eles claramente sabem onde os militares e agentes da CIA dos Estados Unidos estão estacionados e posicionados, e conseguem penetrar as defesas aéreas e atingi-los com bastante precisão. Como vimos no ataque à base Al-Salem, no Kuwait, um ataque de drone matou cerca de 7 soldados americanos. Dezenas de outros ficaram feridos. Mais de 140, acho. Tudo isso foi inicialmente encoberto, então não acho que saibamos o verdadeiro número de vítimas. Mas isso seria algo preocupante para mim se eu fosse um funcionário israelense que supervisionou o assassinato de tantos iranianos. Os republicanos, vou tocar um pequeno trecho para você antes de responder, finalmente começaram a chamar isso de guerra. Chris, corte número 3. Certo, perguntas, Peter? Sim. Você acabou de dizer que é uma pequena excursão, e depois disse que é uma guerra. Então qual das duas é? Bem, é as duas coisas. É uma incursão que vai nos manter fora de uma guerra, e a guerra será para eles. É uma guerra para nós, e acabou sendo mais fácil do que pensávamos. Trump está em uma enrascada de verdade.
Ele chamou isso, acho, de uma operação militar especial no início, porque não queria que o público americano entendesse que ele acabou de se meter em um possível atoleiro economicamente desastroso, politicamente desastroso, no qual muitos soldados americanos poderiam ser mortos. Está sendo proposta uma invasão terrestre como a única maneira de remover a presença da IRGC do Estreito de Hormuz ou de destruir a base de produção econômica do Irã, invadindo a ilha de Kag. Então, o que realmente está ditando o cronograma de Trump aqui? Ele continua sugerindo que quer uma saída, que a guerra terminará em breve. He wants an off-ramp, that the war will be over soon. 2 days ago he said that they've essentially hit every 2 dias atrás ele disse que basicamente já atingiram todos os alvos e que não há mais nada para atacar no Irã, que continuam matando civis. O que vai determinar o cronograma dele? Você pensaria, com base em uma análise política objetiva e em uma análise material das condições econômicas que Donald Trump criou com essa loucura, que assim que a reserva estratégica se esgotar, ele acabou de liberar a maior quantidade de reservas estratégicas de petróleo dos Estados Unidos na história para reduzir os preços do petróleo. E se o Estreito de Hormuz continuar fechado, o que é muito provável, esse seria o momento de encerrar tudo. Não há nada militarmente. Eu realmente não consigo ver nada militarmente. Enquanto ele estiver travando uma guerra aérea. Certo. Alterar a dinâmica no terreno. Então isso pareceria ser o ponto final. Mas para os israelenses, isso seria um desastre. Para Netanyahu, se Trump deixar o campo de batalha, Israel ainda estará nessa luta. O Irã entende que se assinar um cessar-fogo com Israel, como durante a Guerra de 12 dias, Israel voltará, se não em alguns meses, então em alguns anos. Autoridades da inteligência militar israelense estão dizendo isso abertamente. Portanto, o Irã precisa pulverizar completamente Israel. Ele precisa consolidar uma nova relação com as ditaduras familiares árabes sunitas do Golfo, em que elas paguem reparações ao Irã por esta guerra e concordem em não abrigar bases militares dos Imams. Para o Irã, esta é uma guerra existencial e, portanto, Israel não pode permitir que os Estados Unidos deixem o campo de batalha. Isso significa que Donald Trump enfrenta certas ameaças e uma situação precária. Isso me faz lembrar do presente que Netanyahu lhe deu, um pager dourado, e me perguntar se aquilo foi realmente um presente ou uma ameaça. Como Israel manterá Donald Trump e as Forças Armadas dos Estados Unidos, que estão gastando 1,8 bilhão de dólares por dia do dinheiro dos contribuintes americanos para sustentar essa guerra, no campo de batalha pelo maior tempo possível, apenas com presentes, incentivos e seduções, sem realmente fazer ameaças diretas ao presidente dos Estados Unidos? Ele é o cara que disse a Tucker Carlson, não a Mike Huckabee, o outro, que os israelenses têm direito a toda a terra do Oriente Médio. Ele também é senador do Texas. Você vai saber quem é em um segundo. Corte número 11. A ameaça de um ataque terrorista é maior agora do que tem sido em décadas. E há duas causas para isso. Em primeiro lugar, tivemos 4 anos sob Joe Biden de fronteiras abertas. Tivemos 12 milhões de pessoas cruzando a fronteira. Basicamente um convite aberto para todo terrorista, todo integrante do Hamas, do Hezbollah e da IRGC vir para a América. Você foi informado sobre quantas células adormecidas iranianas podem estar dentro dos Estados Unidos neste momento? Eu tenho estado. E muita gente entrou durante o governo Biden com essa fronteira aberta e estúpida. Mas nós sabemos onde a maioria deles está. Estamos de olho em todos eles, eu acho. São dezenas. Eles entraram por causa das políticas de fronteira aberta do sonolento Joe Biden e estamos de olho em todos eles. O questionador é Peter Doocy, da Fox. Tudo foi armado para que o presidente pudesse dizer o que queria dizer. Então, Max, não sei aonde isso vai dar. Josh Hawley, com quem não concordo em nada, também disse na Fox que Trump deveria simplesmente declarar vitória e ir para casa. Como você apontou, se ele fizer isso,
Netanyahu ficará exposto diante de seus inimigos. Netanyahu is naked before his enemies. Yeah. Yeah, I don't think Trump understands how screwed he is. Eu não acho que o Trump entenda o quão encrencado ele está, porque o Irã tem controle sobre essa guerra política, estratégica e economicamente. Ele atacou com sucesso as duas maiores vulnerabilidades do Império Americano, as bases dos Estados Unidos na região do Golfo Pérsico e no Iraque e na Jordânia, que estão sendo bombardeadas dia após dia, e atacou a economia global, que os Estados Unidos controlam há décadas, ao exercer seu domínio sobre o Estreito de Hormuz. E o secretário de Energia, Chris Wright, disse: vamos reabrir em 2 ou 3 semanas. Bem, em 2 ou 3 semanas, qual será o preço do petróleo? E como eles vão reabrir? E se Donald Trump decidir, e já vimos esses comentários do Ministério das Relações Exteriores do Irã, que Steve Witkoff tem entrado em contato com eles para perguntar sobre a possibilidade de um cessar-fogo. E se Donald Trump fosse pessoalmente até os iranianos e dissesse: queremos acabar com isso, por favor, deixem-nos encerrar isso. E ele não pudesse subir mais na escada da escalada sem, sei lá, lançar uma arma nuclear. E os iranianos dissessem: não, nós estamos no controle desta guerra e sabemos que vocês vão continuar voltando contra nós, a menos que negociemos um novo acordo estratégico de segurança para a região e que suas bases saiam de lá. Isso é cada vez mais possível. E se eu fosse um imperialista norte-americano realista, estaria ainda mais furioso do que estou agora, porque é só por isso que os Estados Unidos estão lutando neste momento, para manter seu ponto de apoio na região. E eles estão se agarrando a isso com unhas e dentes. Não sei o que os programas de entrevistas de domingo vão trazer, mas Lindsey Graham e aquele grupo têm estado misteriosamente quietos nos últimos 5 dias. É bem possível que, em seus momentos de honestidade intelectual, reconheçam a precisão e a veracidade do que você acabou de descrever para nós, Max. Bem, eu quero levar meus filhos e filhas da Carolina do Sul, filhos e filhas que eu nem tenho, para irem da Carolina do Sul lutar por Israel. Quero dizer, vamos colocar esse cara nos programas de domingo. Eu quero mais Lindsey Graham. Não me canso de Lindsey Graham. Ele é o vendedor perfeito para essa guerra, porque está vendendo em nome de Israel, onde aconselhou o primeiro-ministro sobre como envolver Trump nessa guerra. Sim, Max, muito obrigado. Excelente análise, detalhada e ao mesmo tempo ampla. Somos profundamente gratos a você, meu caro amigo. Sei que seu dia está cheio. Obrigado por encontrar um tempo para nós. Tudo de melhor para você. Nos vemos na próxima semana. Muito obrigado, meritíssimo. Foi ótimo vê-lo. Claro, uma pessoa brilhante e destemida, como você bem sabe. Amanhã, quinta-feira, fim da semana, fim do dia, às 4 horas da tarde, a mesa redonda da comunidade de inteligência com Larry Johnson e Ray McGovern. Obrigado por assistir. Judge Napolitano para o Judging Freedom. Judge Napolitano for Judging Freedom.